aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tá Vindo Pra Cá podcast. Eu sou o Daniel Sartório e esse é o último episódio do ano, mas ano que vem volta. Vamos voltar na quinta, dia 11 de janeiro. Terei umas pequenas férias aí, mas volta com tudo e vai ser muito legal ano que vem. No episódio de hoje eu conversei com Paulo Carvalho, um gênio, cara, foi muito legal, foi muito maneiro. Eu assisti um set dele no Comedians. Não, e a gente ficou conversando até umas 3 da manhã, cara. E foi muito bacana conhecer ele mais, sabe? Que ele é um cara que eu já admirava muito, só que eu não sabia que ele era tão gente boa e eu gostei muito das referências que ele tem de vida, de comédia. E eu já falei, acho que em algum podcast, que eu me identifiquei muito quando assisti ele, porque a persona do velho, rabugento e reclamando das coisas é algo que eu queria muito ter. Eu lembro de assistir ele e falar assim, porra, eu mal posso esperar pra ficar velho, cara. Espero que ele não tome isso como ofensa, né? Mas eu gostei muito do papo. A gente conversou sobre a comédia, as referências dele, a comédia no Rio, a vida dele de ator, a cena quando começou e como é agora. Foi um papo realmente muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar e vão mandar um e-mail para tavavindopracá@gmail.com. Mas, caso tenha alguém que odiou, o e-mail de ódio sempre será o de Amaury Silva. Manda um e-mail para ele no amaurifte@hotmail.com. Pode mandar assim, odiei o podcast, você é careca, Amaury. Ele tá recebendo poucos e-mails de ódio. E eu tô pensando em fazer uma leitura de e-mails no ano que vem. Então a minha ideia é juntar eu e o Amaury para ler os e-mails bons e os e-mails ruins e discutir isso. Acho que pode ser legal. Então eu quero que vocês mandem muitos e-mails pra gente, viu? Porque vamos fazer isso crescer. Esse podcast foi muito legal para fazer esse ano, mas eu tenho certeza que ano que vem vai ser o ano que ele vai crescer mais ainda. Que eu tô cheio de ideias, a gente vai fazer umas coisas, o episódio especial, os episódios especiais vão voltar também, a gente já tem até umas pautas. E é isso, galera, espero que vocês gostem do episódio, tá bom? Eu estava vindo para cá depois de fazer 2 sessões no Comedians e fui convidado para gravar o Tava Vindo para Cá, o podcast e tal. E estou aqui feliz da vida porque a gente está a 3 centímetros da Cracolândia. Quer dizer, quando eu sair daqui, eu já vou para lá falar com o pessoal para ver qual é a boa. Dá um oi. Dá um oi e tal. Então é isso. Estava vindo para cá e me viciei em crack. Muito bom. Então, Paulo, cara, primeiro que é uma honra ter você aqui nesse podcast minúsculo. Nada, que nada. Eu é que fico muito satisfeito pelo convite, é legal, eu gosto, já vi outras edições, eu gosto, é legal. Pô. Ficava perguntando, nossa, quando vai ser a minha vez? Quando vai ser a minha vez? A gente tá aqui tarde da noite, né? Tarde pra caramba, cara. Vamos ver até que horário. 1h51. 1h51. Já estamos no sábado. Mas estamos bem. Estamos bem? Quer um café, alguma coisa? Não, tô bem. Água. Não pode faltar é água. Meu lance é água. Então, você tem uma carreira bem extensa nas artes antes de começar o stand-up, né? Tenho. Você é ator há mais de 40 anos, fez muitas novelas e fiz. Filmes também, poucos. Comerciais. Comerciais eu fiz muitos. Num tempo, eu vinha muito para cá. E aí eu via que o Marcelo Mansfield estava na fila dos testes. E eu falei, puta, perdi. Não dava vontade de ir embora. Mas os caras já tinham saído lá do Rio para vir para São Paulo e tal. Mas deixei de fazer vários comerciais que o Mansfield não fez. E acredito que eu fiz outros porque ele também não estava, sabe? Deixei de fazer vários porque ele fez e fiz muitos porque provavelmente ele não foi chamado para o teste e tal. Teve uma época que eu tinha um perfil bem galã, assim, magro, cheio de cabelo e tal. E isso foi rapidamente destruído, né? Assim, mas eu sou ator desde os 17 anos. Quando eu tinha uns 14, o grupo Oficina do Zé Celso foi para o Rio de Janeiro. Eu gostava muito de teatro.
Eu gostava muito de teatro. A primeira vez que eu fui ao teatro, eu era menino e tinha um teatrinho um teatro pequeno, o Teatro Jardel, na Avenida Atlântica. O Rio de Janeiro é uma cidade interessante porque tem teatros na beira da praia, sabe? Sim. Já teve cinemas na beira da praia e tal. E aí eu fui a primeira vez ao teatro, eu devia ter uns 8 anos, assim. Minha mãe me botou a melhor roupa, porque tinha umas matinês, quintas-feiras para crianças e tal. E eu assisti uma peça com dois atores, um casal de atores, e me impactou de tal maneira que eu lembro até hoje de detalhes dos figurinos deles. Que legal. É. Era sobre o que a peça? Era uma história de circo, era um casal de circo, assim. A história, especificamente, eu não lembro, mas eles, a Maria Pompeu e o Rosenberg, em cena, eu lembro perfeitamente, perfeitamente. A roupa dele, ela usava um maiô todo cheio de cores e tal. Veja bem, isso aí é early, anos 60, tá? Isso é antes de 64, tá? Eu sou de 54, né? Então eu tinha menos de 10 anos. E a roupa dele era uma camiseta de regata branca, um short azul, tênis Conga, que era um dos tênis mais baratos que tinha na época. E ele fazia o homem forte, ele era magérrimo, o ator. E a piada era essa, ele ser o homem forte, ele ser muito magrinho. E aí ele tinha umas medalhas. E as medalhas eram de chapinha de água mineral Lindóia. E era visível que aquilo era... Né? Foi quando eu entendi que o teatro é uma arte da distância, né? As coisas mais distantes parecem ser coisas que, na verdade, não são. Né? É uma viagem pelo o faz de conta em últimas consequências. De aparência, as camadas. Porque na minha cabeça aquilo era a medalha dele. Quando a peça acabou, eu relembrei e falei, nossa, eram chapinhas de água mineral, Lindóia, sabe assim. E aí eu fui ver, o Oficina foi pro Rio fazer uma série de espetáculos por semana, por fim de semana. Era um outro tempo, tá? As peças eram feitas durante de terça a domingo, tinha matinê às quintas-feiras para as velhinhas da fila do gargarejo, cara, tudo sentado na primeira fila. Tinha fila do gargarejo, o que significa? Porque elas sentavam na frente e ficavam com as cabeças levantadas para conseguir ver o palco. Então, quando elas estivessem fazendo fila do gargarejo, é isso, é o pessoal que está sentado na primeira fila. E tinha 2 sessões no sábado, eventualmente tinha 2 sessões no domingo. Era um outro tempo. Era um tempo de companhias e tal. E aí o Oficina foi pro Rio fazer Os Pequenos Burgueses, do Gorky, fazer o Galileu Galilei, do Brecht. E a última que eles fizeram foi o Rei da Vela, do Oswald de Andrade. E foi aí que eu falei, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Sim. Quando eu era criança, eu brincava de fazer shows. Eu montava palcos, eu era fascinado por isso. Assim. E você chamava a família para assistir, fazer um show para eles? Não, eu fui uma criança, um filho único de um casal muito reservado. Eu montava com miniaturas. Eu nunca fiz essa coisa de me apresentar para a família e tal. Não me passava pela cabeça quando eu era criança. Quando eu virei adolescente, comecei a descobrir o mundo. E eu descobri ao mesmo tempo algumas artes importantes. Assim. Eu descobri o cinema como uma arte sofisticada, eu descobri a música como uma arte sofisticada, o teatro, a literatura, essas coisas todas, as artes plásticas, essas coisas foram entrando na minha vida mais ou menos ao mesmo tempo.
E os meus pais sempre diziam para mim que a única riqueza que pobres podem ter é conhecimento. É porque é o que não tiram de você, né? Aquilo Sim. que você sabe é seu para sempre. Então, é, é, Mussolini... Tem uma frase dessa, acho que no Conde de Monte Cristo, né? Que o velho que tá lá, O Abade lá. Que tá o Abade, vou te dar um negócio que nunca vão poder te tirar. Ele fala, liberdade? Não, liberdade vão te tirar. Te dar conhecimento. Conhecimento é isso. Mussolini, eu vou dar um exemplo absolutamente, porque aí comunista e tal, nem sou. Mas Mussolini dizia que ele não iria se sentir tranquilo enquanto o cérebro do Antônio Gramsci continuasse funcionando. Então, da mesma forma que ele não mandou matá-lo, ele transformou a vida dele numa vida insalubre, né? E ele morre de tuberculose, ele era muito frágil e tal. E é isso, o conhecimento é uma arma muito importante. As pessoas não fazem ideia do erro que elas cometem em abandonar a escola. Eu pareço a tia Caçuleta falando, não abandone a escola, meninos. Mas cara, a chance que você tem de mudar a sua vida é aprender as coisas que vieram antes de você, para você não fazer as mesmas merdas. Os mesmos erros, cometa novos erros, mas não os mesmos, porque é estúpido demais, é um puta de um desperdício. E mais velho você vai ficando, mais claro isso vai ficando, sabe, assim. Hoje em dia acordar vivo já tá legal, assim, sabe? Já tá legal. Assim. E a comédia, ela entrou na sua vida já na época do teatro? Não, a comédia entrou na minha vida na minha infância. Na sua infância também? Minha mãe é uma pessoa divertida, assim. E eles eram eu perdi meu pai há pouco tempo. Meu pai, sobretudo, adorava Chaplin. Então, o primeiro filme que eu vi na vida, eu devia ter uns 4 anos, foi O Grande Ditador. Filmão, né? Que é um puta filme. E eles me levavam para ver comédia, e eu ouvia comédia. A gente era muito pobre, então não tinha dinheiro para comprar televisão. A televisão era um bem muito caro. E aí eu ouvia muito a rádio, eu ouvia todos os programas de humor da Rádio Nacional, que era uma espécie de TV Globo de ondas médias e curtas, né? Sem imagem. Então eu via Balança Mas Não Cai, Tancredo e nunca consegui falar. Trancado, que eram programas de humor. Mas eles eram, tipo, roteirizados? Eram roteirizados. Tipo um sketch, uma radionovela, só que de humor. Era tudo roteirizado. E aí tinha esse que eu falei e engasguei no Trancado. Era uma história de começo, meio e fim. Era uma dupla de detetives não muito profissionais que se metiam em confusões por episódio. E eu me lembro de um especificamente, e isso ficou gravado na minha cabeça. Eles iam ser torturados. Eles foram presos e iam ser torturados. E a tortura era vestir eles de maiô e botar sentado numa pedra de gelo. Aquelas pedras de gelo, sabe, que parece uns... desenho animado. Né? Aquelas pedras de gelo de geleiro, né? Que a gente compra para botar que o cara quebra tudo para botar no... Era aquilo. Cara, eu fiquei muito impressionado com aquilo, porque eu achei que ficar de maiô... Eu era muito pequeno. Achei que ficar de maiô sentado no gelo devia ser uma coisa horrível. E é a primeira vez que eu falo nisso, sei lá, em 30 anos, me veio a imagem de novo. Eu imaginava os dois. Era o Apolo Correia fazia o Trancado e o Brandão Filho fazia o Tancredo. E eu sabia deles, de ver na revista do rádio. Um era alto e magro, o outro era baixinho. E tal, eu ficava imaginando os dois sentados de maiô, sentados numa pedra de gelo. Assim. Então, aí eu via coisas de Danny Kaye. Aí um dia eu descobri Jerry Lewis. E foi uma revelação, assim. Jerry Lewis tem gente que adora
E tem gente que odeia. Eu, por exemplo, eu acho interessante, eu consigo ver, tipo, todo o valor, mas não é uma coisa que bate muito no meu senso de humor. Entendi. Mas eu adoro ele, por exemplo, lá no Rei da Comédia, Sim, do Scorsese. Eu gosto de alguns trechos, mas os filmes, os, eu gosto de ver, tipo, um clipe que entendi. tem 10 milhões de views no YouTube. Entendi. Mas o filme, eu assisti 2 dele. E não me bateu tão forte assim. Tem um que eu gosto muito, que é o primeiro filme que ele dirige, que é o Bellboy, o Mensageiro Trapalhão. E tem uma piada fabulosa logo no começo, assim. Ele é mensageiro, carregador de mala, né, Sim. de hotel, né, com aquelas roupinhas, com aquele chapeuzinho redondo né, com Aquele terninho aquele terninho vermelho. bolero, com curto, né, e tal. E tanto que ele faz o Bellboy no filme do Leandro. É verdade, né, o cara? segundo ele faz o Bellboy. Ele vem com a roupinha de Bellboy, com 80 e todos anos. Que loucura, eu vi isso, eu não acreditei. Porque ele e o Márcios, o Leandro e o Márcios, são loucos pelo Jerry Lewis. Eu fiz o programa Caras de Pau e tinha muitas cenas de filmes do Jerry Lewis também. Como tinha da Lucy, como tinha do Gordo e Magro, da Abel de Costello e tal. Um cara que eu descobri recentemente, que eu não sabia da existência, é o Buster Keaton. Até engasguei. É mesmo? Cara, eu não conhecia, não Ele fazia não ria. ideia. Ele não ria, ele não era sempre a mesma Sim. máscara. E ele, se você pesquisar os filmes da Turma da Praia, com Frank Avalon e Annette Funicello, você vai vê-lo velho fazendo a persona dele, sem rir, e fazendo umas coisas terríveis em filmes muito ruins. E o Beckett, o teatrólogo islandês, fez um pequeno filme com ele chamado Filme, com o Buster Keaton. Tem uma cinebiografia dele que naquele tempo as coisas eram mais romanceadas, né? Sim. Essas coisas eram mais chapa branca, assim. Mas Keaton era genial, cara. Nossa, Keaton era absolutamente genial. Eu vi tem um canal no YouTube que chama Every Frame a Painting, que ele pega, tipo, os momentos de diretor ou de alguma coisa. Aí tem um que ele pega o Akira Kurosawa e fala sobre movimento. Aí tem um de comédia física com o Jack Chan, que ele pega, tipo, toda a carreira e fala em cima. É muito legal, pena que é só em inglês, eu acho. Acho que não tem legenda. Mas o do Buster Keaton, ele mostra, tipo, a construção de cena cômica que ele tinha, que era um negócio... Ele era absolutamente genial, cara. Era um E absurdo. morreu pobre. Morreu pobre. Como Jacques Tati. Jacques Tati eu não conheço. Jacques Tati, eu vou ser estúpido. E vou dizer para você assim, vou fazer uma comparação bem cretina. Jacques Tati é um Chaplin francês, tá? O Tati, ele fez filmes fabulosos, Mononcle, As Férias do Senhor, Meu Tio, As Férias do Monsieur Rouleau, que era um personagem que ele tinha. Ele era um homem muito alto e magro, muito alto. Assim, ele tinha uma cara muito parva. E eu te aconselho a ver Meu Tio, Mononcle, e ver As Férias do Monsieur Rouleau. Mononcle já é colorido, As Férias do Monsieur Rouleau são em preto e branco. Tem uma série de curtas que ele fez, e ele era absolutamente genial. E por ser francês, a gente já não curte mais, né, as coisas francesas. Ficou muito restrito a uma elite intelectual muito específica. Sim. Mas quando eu era guri e tal, os filmes franceses e italianos passavam na mesma proporção que os filmes americanos e faziam tanto sucesso quanto, né? Obviamente que são tipos de produção muito diferentes, mas... grandes filmes italianos, até grandes produções também, né? Então, assim... Cine Paradiso é considerado um dos melhores de todos.
E o Keaton é fabuloso. Mas tem vários, assim. Lucille Ball. Eu vi essas coisas. Passava na televisão no original sem legenda. Então eu via e me divertia pela capacidade física. Puramente física, né? As bocas que ela fazia, os olhos, sabe? A cena da fábrica de bombons, que elas resolvem trabalhar. Veja bem, são seriados. I Love Lucy é a mãe de todas as sitcoms. É o Sim. formato que dá origem às sitcoms. Eram programas de meia hora, produzidos por ela. Ela produziu 4 sitcoms ao longo de sua vida. Ela foi fazendo enquanto ela estava envelhecendo. Sim. Fez filmes também, mas... Esse I Love Lucy, Lucy eu não cheguei a assistir, mas ela era até uma comediante. Ela Na interpretava história? uma comediante, Na história ela era uma dona de casa que queria trabalhar o tempo todo, casada com um músico que, na verdade, era o marido dela, de fato. Era um músico cubano chamado Desi Arnaz. E ela fica grávida durante as temporadas, então a criança é introduzida na história e tal. E eram 4 personagens. Os donos do apartamento que eles alugavam e eles. E eram 2 pessoas mais velhas, e a Ethel, eu esqueci o nome dela, trabalhou com ela até o final. Assim. E ela tinha uma coisa física, então eu era fascinado. Eu sempre fui fascinado por isso, pelo humor, seja ele radiofônico, teatral, cinematográfico, de circo. O humor sempre me instigou mais. Mas eu passei um tempão fazendo papéis dramáticos, assim. Eles dizem dessa facilidade, acho, eu não tenho pouquíssima noção de teatro. Eu fiz teatro na escola, mas esse negócio do comediante fazer um papel sério muito bem são emoções parecidas, algo do tipo, né? Que é comum, tipo o Robin Williams, o Jim Carrey. Os grandes comediantes, quando vão representar, com raríssimas exceções, são grandes atores dramáticos. O contrário não é verdade. Nem sempre o grande ator dramático ele tem a dinâmica que a comédia exige. A comédia não é apenas o timing de dizer a piada. A comédia ela tem uma dinâmica muito própria, e onde você está o tempo todo preparando a piada, você está o tempo todo preparando o punchline, o tempo todo. E isso, pelo menos para mim, assim, isso interfere diretamente na minha forma de ver o mundo. Com certeza. Eu digo para as pessoas que eu tenho um desenho animado dentro da minha cabeça 24 horas por 7, por 30, por 365, non-stop. Assim, eu posso olhar as coisas mais terríveis e lá no canto do fundinho da minha cabeça vai aparecer uma piada. Assim. Obviamente eu parei de fazer essas piadas no meio das pessoas para não apanhar e tal. Mas assim, eu sempre faço. Mas é uma visão de mundo diferente do comediante, né? Um jeito de receber essas informações da vida do... E eu entendo perfeitamente os que se acabam em drogas, porque você fazer desconhecidos rirem da sua visão do mundo, no caso do stand-up, né, que é uma coisa meio crônica, da sua visão do mundo, é inebriante. E aí, quando isso passa, te dá uma certa tristeza, e aí você vê os arrogantes se
se gabando de suas entradas, suas conquistas e tal, e que a plateia, como um idiota uma vez que estava fazendo lá o Comedians, foi fazer um open, um cara de Curitiba. E aí ele voltou pro camarim, alguém perguntou, e aí, foi bem? Ele falou, acho que sim, porque em 6 minutos eu tive 5 aplausos. O filho da puta tava contando os aplausos, cara. Sabe? Assim, então, assim, os grandes comediantes são grandes atores dramáticos. Não é à toa que Peter Sellers ganhou um Oscar com Muito Além do Jardim, Being There, né? Que é uma história de Jerzy Kosinski. E ele não é engraçado, é um cara que está no nível de autismo, sabe? E que o mundo transforma numa pessoa sábia. E não é, né? Assim, grandes comediantes são grandes atores dramáticos. Um exemplo daqui é Tony Ramos, Fernanda Montenegro, eles trafegam nos 2 pontos, sabe? Eles não são todos que fazem. Tem um filme que eu vi na sua entrevista com o Jacaré Banguela, com o Rodrigo, né? Uhum. É um filme que pouca gente assistiu também, mas que eu acho muito bom, que é o Palco de Ilusões. Palco de Ilusões, é. E ele é um filme que ele mostra... é um filme sobre stand-up, o Tom Hanks, ele tá novinho. Tom Hanks e Sally Fields. E Sally Fields, a Sally Fields é uma dona de casa que ela quer fazer stand-up, porque ela tem essa necessidade. Ela tem esse dom, essa possibilidade. E eu acho muito interessante que tem um exercício de persona muito claro nela ali, né? Dela ir lá e fazer umas piadas meio como que fala? Pornográficas. E ela não fala é assim, assim. não, você é uma dona de casa, dona de e casa, você tem que falar dona disso. De casa bem caretinha. E é um filme que eu reassisto, assim, desde quando eu comecei a fazer stand-up, eu não sei se foi meu primeiro contato com stand-up, que eu assisti esse filme já tem uns 5 anos, por sorte, assim. É um filme do começo dos anos 80. É, né? muito antigo. Foi antes de Forrest Gump, eu acho. Muito antes. É. Muito antes. Foi na época de Telegrama pra Você, Joe e o Vulcão, Quero Ser Grande. Alguns filmes que ele fez com Meg Ryan também. É bem antes de Forrest Gump. O Forrest Gump ele já é fodaço. Já é consagrado antes disso. Ele ganhou né? 2 Oscars seguidos, né? Como melhor ator, 2 anos seguidos, por Filadélfia e por Forrest Gump. Ele é uma espécie... Ele é um cara que todos adoram. Uma vez eu vi uma matéria sobre ele numa revista dessa, uma vez, sei lá, e chamando ele de Tony Ramos americano, assim, porque o Tony Ramos é uma pessoa que todos gostam muito, porque é um cara muito legal, assim, Sim. não é um idiota, sabe? Não é um poser idiota e tal. Eu vi esse filme, mas quando eu vi esse filme, eu já sabia o que era stand-up. Quando eu fui fazer, eu já sabia o que era. Eu não imaginava eu ser capaz de fazer, mas eu já sabia o que era e tal. E como foi esse começo do entrar no stand-up? Que você entrou bem no início, né? Que você fez parte do Comédia em Pé no Rio. Que foi o primeiro grupo de stand-up. Mas já tinha gente fazendo há mais tempo. O Joe Portugal, Bruno Mota, tinha umas pessoas fazendo isoladamente em São Paulo. E eles já chamavam de stand-up? Já. Eu tenho muita curiosidade dessa época, da explosão que teve, né? E de, tipo, todo mundo fazendo, todo mundo indo. As pessoas mais jovens, elas tomaram conhecimento com stand-up vendo Seinfeld. Que ele é um comediante de stand-up, né? E ele Sim. tem uma vida comum nos Estados Unidos, normal, tal, em Nova York. Então, assim, quando a gente começou a fazer, Seinfeld tinha acabado. Acabou em 98. 98. E aí, quando a gente começou a fazer em 2005, no Rio de Janeiro,
a gente começou a fazer em teatro e tal. Talvez esse tenha sido o maior erro do Comédia em Pé, ter feito só em teatro. Não abrir uma outra frente em bares lá no Rio de Janeiro. Eu já pensei nisso, por causa da criação da cultura, né? O Rio de Janeiro é uma cidade muito difícil para determinados estilos artísticos. Assim, o carioca tem um hedonismo autocomplacente muito babaca. Então, assim, as 3 áreas da cidade, o Rio de Janeiro tem zona norte, zona oeste e zona sul. Não tem zona leste, que o leste no Rio é o mar, tá? E tem o centro da cidade, está muito descaracterizado hoje. Tal. Na zona sul é um inferno você fazer. Porque o cara fica te olhando com a cara marrenta, falando assim, faz rir aí, ô palhaço e tal. Na zona norte é diferente, as pessoas vão com mais... vão esperando um espetáculo legal e se divertem e tal, não tem marra. E na zona oeste, dependendo do lugar onde você vai, cara, você dá boa noite, os caras morrem de rir. Mas o Rio, na zona sul, eu tentei agora uma noite minha no Rio, chamado Beco da Comédia, porque era num lugar histórico, Beco das Garrafas, onde a Bossa Nova apareceu e tal. E eu errei feio. Errou? Errei muito no lugar. Assim, eu sou um comediante de stand-up conhecido basicamente pelos comediantes de stand-up. Eu não sou conhecido do público, né? Eu comecei a fazer comédia stand-up no Brasil com 51 anos de idade. Os brasileiros não gostam de velhos, não gostam mesmo. O brasileiro não gosta de velho. Então, assim, tem gente que nunca me chamou para fazer Comedy Central, teve gente que nunca se ofereceu para me chamar para ser meu representante, meu agente e tal. É como se eu não existisse, é muito engraçado isso. E eu gosto de fazer. Na minha cidade mesmo, as pessoas não me chamam para fazer. Tem vários shows. E às vezes, assim, amigos próximos não te chamam para fazer. É esquisito isso. E assim, eles têm vergonha de pagar pouco. Bicho, artistas se apresentam. Exatamente. Artistas se apresentam, sabe? Tem coisas que você não vai fazer mais, porque não faz sentido, porque você já tem experiência e tal. Mas fica sendo tão deselegante, sabe? Assim, porque não te chamam nem para assistir, sabe? É muito esquisito. Mas... que aí vira um negócio que pode entrar num círculo vicioso também por exemplo, eu moro no Rio, eu tenho uma noite lá. Aí eu vou te convidar, à noite ela me dá prejuízo de R$ 100 por noite, que é o que costuma dar nas noites que a gente produz. E aí eu quero te chamar, mas eu não sei se você toparia pelo cachê que eu teria pra você, ou, tipo, por ser um show menor. eu particularmente não... Eu me relaciono com a realeza Exatamente. e com a não realeza. Eu não tenho essa, não. Quando eu venho aqui, eu não vou procurar só os amigos que estão bem no stand-up, não. Série A é Série B, e se bobear Série C. Eu não tenho essa, não, cara. Se é um lugar legal para me apresentar, se são pessoas... Às vezes, cara, é mais importante as pessoas com quem você vai fazer. Eu tô velho demais para ser vaidoso, sabe? Muito velho para ser vaidoso. Eu não tenho essa vaidade. Eu ajo de acordo com a minha idade. Não uso calça de tergal. Sou um tiozão do rock and roll, que é música de velho, rock, né? Que os velhos que os escutam. Mas eu gosto de conhecer pessoas, de fazer em lugares que eu nunca fui. Assim, tem um lugar que eu adoro fazer, a noite do Guto. Lá no Rota... Não, não. Não, É
lá em onde é A Noite da Comédia Stand-Up, é né? a arena do como é Esqueci o nome do bar agora. Bar do Rony. Bar do Rony. É onde é o campo do Corinthians. Como é o nome desse bairro? É o Itaquera. Itaquera. Cara, a primeira vez que eu fui, eu só mandei na trave. Eu fui 2 vezes. A segunda vez foi tão legal, mas tão legal. E assim, o dono do bar, ele sacou que aquilo cria um vínculo de público às terças-feiras e tal. E aí ele investiu, tem uma luz legal. É um dos poucos lugares que tem uma luz decente, de bar que tem uma luz decente. O ao vivo lá em Moema tem, o ao vivo music tem uma luz decente para um palco pequeno, é um lugar muito legal, mas é um lugar difícil. Ali foi uma das minhas piores apresentações na vida. Eu digo que quando você vai mal, as piadas passam correndo, passam rentes por cima da cabeça do espectador e se estouram nas paredes atrás, então ficam escorrendo estilhaços de piada. E você fica vendo ela escorrendo no show inteiro. Você vê elas passando e pá, batendo na parede. Nesse dia foi tão ruim, tão ruim, tão ruim, que as piadas desviaram da parede, abriram a porta do bar e saíram correndo, cara, por Moema. Assim, minha mulher estava comigo e falou, o que aconteceu? Eu falei, cara, eu não sei. Eles me odiaram quando eu dei boa noite. Sabe? Tem isso também. Isso rola muito, né? E eu acho muito... Eu acho que... Eu tenho vários amigos que foram em vários shows meus, assim, e eventualmente nos shows que a gente faz, tem, sei lá, algum colega meu que não vai bem. Sim. E, tipo, eu já vi o cara arrebentar várias vezes, ele não foi bem aquela vez. Sim. Aí meus amigos acham que ele é ruim por causa disso. Não. E, tipo, Claro que não. as pessoas têm essa mania de julgar por um set, né? Sim. E geralmente as pessoas que julgam e tal, elas não são exatamente expert, Não. né, em stand-up ou qualquer outra coisa, né? Assim, e ir mal é uma coisa natural. E necessária. É natural. Assim, mesmo os atletas, cara. Eu fui atleta. Eu fui nadador e fui jogador de polo aquático. Você tem um momento que você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Aquele teu ápice, ele vai reto e, de repente, você declina. É assim com todo mundo, sabe? A humanidade, ela te dá limitações também. Então, é estúpido você achar que você nunca vai falhar, vai errar, entendeu? E erra-se em tudo. Erra-se no show de stand-up, erra-se no jogo de futebol, brocha-se na cama, que é um erro do caralho, entendeu? Essas coisas acontecem, elas são da vida. O fato de você falhar não torna você ruim e não pode ser usado como um empecilho para que você tente se esforçar mais e tentar superar o teu erro, se você for esperto bastante para perceber qual foi a sua falha. Porque uma vez eu fiz um show no Rio e era dentro de um restaurante. Era um evento, um lugar fechado. As pessoas estavam comendo. Aí o comediante que entrou antes, ele tem uma regra de ouro. Assim. Em lugares onde as pessoas comem, onde você está vendo a comida dentro da boca das pessoas, e a comida dentro da boca das pessoas está vendo você, você não usa piadas escatológicas. Você não fala de cocô, xixi, peido, não fala. Não fala porque tem gente muito sensível com isso. Eu, por exemplo, seria um que ia me levantar e ir embora. Porque é a minha dificuldade. Claro. Eu não faço piadas sobre isso. Então, o cara tá lá falando, ele começou a falar, de repente a coisa foi para dentro do banheiro, e aí foi eu que estava dentro do vaso, e assim, e as pessoas
cruzando seus talheres. As pessoas foram parando de comer e ficaram putas. E aí, quando eu entrei, o público estava lá embaixo. Então, você tem que trazer aquelas pessoas, a atenção das pessoas e tal. Uma outra vez, no interior de São Paulo, outra vez no interior de São Paulo, o comediante resolveu fazer uma brincadeira com alguém da plateia, e porque o cara estava incomodando ele, porque o cara estava falando, mas o cara não estava incomodando a plateia, só ele estava ouvindo. Então ele foi grossíssimo com as pessoas, com o cara, e as pessoas ficaram putas com ele. Quando ele perdeu o público, em vez dele me chamar, eu ia encerrar o show. Em vez dele me chamar, ele continuou fazendo um número que terminava com o filho pequeno, depois de uma grande diarreia, ter cagado a parede toda e tal. Assim, as pessoas estavam loucas, cara. Eu entrei, cara, um silêncio mortal. Assim. Aí eu achei pessoas mais maduras no meio da plateia, comecei a fazer para eles. Tal. Aí veio vindo. Esse cara lá do evento do Rio, quando ele acabou, ele falou, porra, a plateia é difícil, os caras não estão... Ele não teve a percepção de ver a cagada que ele tinha feito. Você tem que ler seu público. Você tem que entender. Você manda uma piada e ela não funciona, depois de um certo tempo você tem instrumentos para perceber, isso eu não devo fazer, vamos fazer outra coisa. Tem gente, plateias que adoram palavrão, tem outras que detestam, tem plateias que gostam de escatologia, tem outras que detestam. Você tem que saber ler isso. Isso vai tendo ferramenta para ir direcionando seu material. E aí, se você vai mal, e se você tem um entendimento de onde você foi mal, as chances de você acertar na próxima vez são bem grandes. Agora, se for uma besta, se for um vaidoso, se olhar seu próprio umbigo, vai continuar errando. Não tem outra explicação. Vai continuar errando, vai errar, e vai culpar a plateia. A plateia nunca é culpada, com raríssimas exceções. A culpa é sua. Se as pessoas não riem da sua piada, é porque ela não foi engraçada, porque você entregou ela mal, porque você desenvolveu ela mal. Assim, nem sempre aquilo que é muito engraçado dentro da sua cabeça é engraçado para estranhos, né? Sim. E às vezes até o que é engraçado já foi provado com várias plateias, pode ser... Varia. Varia. Não é uma ciência exata. O comedians mesmo, cara, você faz 3 sessões. Não tem uma repetição do clima de uma plateia para outra. Uma vez eu fiz, lá era eu, Padilha, Afonso Padilha, Tiago Ventura e mais um que eu não lembro se era o Igor Guimarães. Maravilha, o Benigno, tal. Amiguinho, menininha. Não tem o sovaco preto. Eu adoro ele. E aí, cara, era a primeira vez que o Ventura ia fazer um MC. E ele se preparou para fazer um MC. Cara, a primeira plateia, mortos-vivos. A segunda plateia, mortos-vivos. Assim, parece que as pessoas se combinaram. Não vamos rir. Eu me lembro de Ventura saindo assim, o que eu estou fazendo de errado? Você não está fazendo nada de errado. Eles é que são chatos do caralho. Esse dia foi um dia muito difícil. Aí entrou a plateia supostamente mais difícil. Que é a última. A última. Que nego chega bêbado. Nego e é muito maluco, né? Porque os caras pagam para entrar, né? Não é só um bar que ele entra. Não, ele paga para entrar. Tem um governo artístico. Cara, a plateia foi maravilhosa. Eu parei o show e falei com eles. Falei, olha, tô fazendo um desabafo aqui, porque vocês são uns caras tão legais, vocês são uma plateia tão legal, porque as 2 últimas, eu acho que eles combinaram entre eles e vieram em ônibus pro cemitério, e foram para o cemitério da Consolação, porque eles são mortos, estão mortos. Assim, e foi um puta show. E pela única vez, até onde eu saiba, o elenco da noite entrou no final para agradecer as pessoas. Foi muito legal. Foi uma noite muito legal. Mas depois de
4 horas a gente teve um resultado legal. E ali só tinha gente de couro grosso. Não tinha iniciantes, não tinha ingênuos. Todo mundo sabia exatamente o que tinha para fazer. Todos tinham um bom material. Mas as outras plateias não compraram. Não há o que fazer. Mas, na maior parte das vezes, o erro é teu. Lide com isso, sabe? E não seja um cuzão, né? Não ser um cuzão é importantíssimo. Eu acho que é um mandamento primeiro para a vida. Nasceu. O que eu tenho que saber? Não seja um cuzão. Sabe? Mestre, não seja um cuzão. E por aí vai. E o stand-up entrou na sua vida, você tava em que momento, assim, quando você decidiu, falou, vou entrar nessa galera que tá fazendo stand-up? Eu estava trabalhando, levando a minha vida de ator e tal. Tinha acabado de fazer 51 anos. E aí, Fernando Ceilão, nos conhecemos numa gravação. Foi Sorine, viu, galera? Sorine. Não, foi Nel Soro, na verdade. Nel Soro. Eu parei com a cocaína há muitos anos. Cocaína é uma coisa muito barra pesada. Fernando Ceilão, a gente se encontrou na gravação de um caso verdade da vida desse. E ele me convidou, a gente começou a falar o papo foi para o stand-up. Ele falou, eu estou fazendo um show de stand-up num lugar específico e tal. Quer ir ver? Ele me convidou, eu fui com a minha filha. Eu tinha acabado de me separar de mais uma das minhas histórias de separação. Aí fui com a minha filha, que não era exatamente uma adulta ainda, era uma pré-adolescente. E eu achei fabuloso aquilo. Eu achei o máximo alguém fazer. Eu já sabia o que era, mesmo antes de ter visto o filme, lá, o Palco de Ilusões. Eu já sabia o que era. Eu achei o máximo alguém fazer. E aí, um tempo depois, ele me chamou para fazer um grupo, que é o embrião do Comédia em Pé. E aí o Cláudio Torres Gonzaga entrou por último. Éramos um trio. E aí a gente fez uma série de espetáculos num lugar, lá no Leblon. E eu estreiei bem. Eu estreiei muito bem. Eu acho que eu estava tão nervoso, tão nervoso. E tipo, foi do 0 a um set de 15 minutos. Eu nunca tinha feito isso. Eu tive que escrever um texto, tiveram que mexer no meu texto, porque eu escrevia crônicas. Eu fui muito bem nesse dia e comecei a ir muito mal nos próximos, assim. E aí virou história, né? Assim, em 2006 o Comédia em Pé volta, isso é em 2005. Em 2006 o Comédia em Pé volta com uma outra formação, com a formação que as pessoas conhecem mais, com o Fábio Porchat e tal. E no Comédia em Pé eu fiquei até dia 10 de fevereiro de 2012, foi quando eu fui expulso do grupo. Não sabia disso. Saibam, eu fui expulso do grupo. É algo que você queira falar? Ou... Não, era... Você não deve trabalhar com psicopatas. Sim. Psicopatas não são pessoas legais para você trabalhar. Você não deve trabalhar com produtores incompetentes, sabe? Você não deve estar junto com pessoas que pensam só na sua vaidade e tal. E aí não era exatamente um grupo, era um bando, né? Aí quando o Fábio saiu, a correlação de forças políticas ficou muito desigual para mim, aí eu caí feito um pato. Mas acontece. E aí eu faço, e tenho feito. Em 2013 eu fiz mais, 2014 também. Em 2015, 2016 eu não fiz tanto e esse ano eu fiz menos. Embora de hoje, sexta-feira, para domingo, eu vá fazer mais shows do que eu fiz no Rio de Janeiro inteiro. 6 shows. Eu vou fazer mais shows aqui em 3 dias do que eu fiz um ano inteiro no Rio de Janeiro.
Nossa, eu nunca fiz tanto show assim num curto espaço de tempo desse. Meu máximo acho que foi 5 numa semana. Mas 6 em 3 dias, isso deve ser muito bom também É, é. pra você treinar e pegar Não, eu o. não faço há muito tempo. Eu estava fazendo umas coisas bem barra pesada. Estava fazendo um seriado da Fox bem barra pesada, né? Um Contra Todos, a terceira temporada. Eu fiz muita coisa. Eu fiz o seriado novo do Porta dos Fundos, um episódio. Fiz 2 episódios do seriado do Cacete Planeta, tudo pro ano que vem. Ao apagar das luzes, me chamaram para um outro seriado chamado Ouro Branco, também vai ser na Fox. Fiz a série do Padilha, fiz um dos juízes do Supremo, volto no ano que vem e tal. Eu gosto muito de representar, muito. Eu fico muito feliz quando eu represento. Quando eu estou fazendo a minha atividade artística, seja ela qual for, seja o trabalho do ator, fazendo umas coisas mais barra pesadas, dramáticas, e eu fiz umas coisas muito barra pesadas, assim, na semana que meu pai morreu, então era uma esquizofrenia louca de emoções, porque quando parava eu descansava, eu ficava frágil, eu lembrava da perda, sentia a perda e tal, e depois voltava para fazer umas coisas muito diferentes, muito distantes de quem eu sou de verdade e tal. Aí você tinha que buscar e uma energia tensa, uma energia pesadona, né? Da gente chegar em casa cansado, machucado e tal. E aí eu sinto falta de fazer mais vezes, mas decididamente o Rio de Janeiro não é o lugar mais ideal para isso agora. Uma pena, né? Mas Eu não sei se eu cheguei a conversar com você. Tem uma prima minha que eu acho muito interessante o que ela tá juntando, assim, sabe? Ela perdeu o pai recentemente. Recentemente não, já tem alguns anos. E ela se juntou com vários órfãos, sabe? E ela meio que tá tentando criar um grupo de comédia na faculdade com essa que galera. interessante. Que interessante. E, tipo, ela curte Monty Python, ela curte. Eu já apresentei várias coisas pra ela. E o cara que é o mais. Vai ser, acho, o MC deles, ele faz batalha de rima. Olha só. E só dessa junção das pessoas que, tipo, gostam de comédia, se juntaram na faculdade. Eu não sei qual que é a faculdade federal lá do Rio. Lá do Rio tem várias. UFES? No Rio de Janeiro tem o Estado tem 4 faculdades federais. Tem a UF, em Niterói, tem a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unirio e tem a... Acho que é a Unirio que ela tem faz. a Unirio é na URCA. Ela faz o quê? Que curso que ela Literatura. faz? É na URCA, eu acho. O campus... tem um campus na URCA, que é um bairro em volta do Pão de Açúcar. É um bairro bem bonito. Bem bonito. É um inferno, você não consegue morar lá. Você não consegue morar lá. Porque nunca sai nos classificados, é uma coisa de boca a boca. O Roberto Carlos mora lá, na URCA. É um bairro legal. Mas eu acho que a comédia ela tá dando uma mudada que eu acho que pode ser bom também. Acho que você acha que hoje o stand-up ele tá maior do que na época que estourou o Clube da Comédia e o Comédia em Pé? Eu acho que ele está mais profissional. Mais profissional. Eu acho mais profissional. A profusão, antigamente não tinha tanto solo assim, né? A profusão de solos é enorme. Vários comediantes têm seus solos já prontos. Então eu acho que hoje em dia ele é maior nesse aspecto profissional, mas ele é menor porque o funil deixou muita gente de fora. Sim. Sabe? Assim,
é a sobrevivência do mais forte, é Darwin. É Darwin. Vai ficar quem for verdadeiramente bom. No humor, é muito difícil você ser picareta. Uns 2 ou 3 até são. E enganam o público. Mas assim, é muito difícil, porque você não pode fingir que é engraçado. Ou você é engraçado, ou você não é engraçado. Entendeu? Uma vez eu ouvi alguém falar, tem 2 maneiras de passar a mão no pelo de um tigre. A maneira certa e a maneira errada. Assim, se você não... O comediante, ele nasce com a maneira certa. Sabe? É uma coisa... nasceu com você. E se você tem a possibilidade, a sorte de ter uma pessoa que estimule você nisso, é melhor ainda. Entende? Mas acho que hoje em dia o stand-up tem menos comediantes fazendo, embora menos comediantes fazendo bem. E aparece aí uma série de jovens comediantes que às vezes nem chegam muito adiante, porque é um mundo muito cruel. Sim. O mundo das artes cênicas é um mundo muito cruel. Você lida com a rejeição de pessoas que você não faz ideia de quem são, e você nunca vai saber porque elas rejeitaram você, se você é comediante. Ou então, se você vai fazer um teste para um determinado papel e você se prepara para burro, mas você não pega aquele papel, é porque não era para você fazer, você não se adequava a uma série de condições. E na publicidade isso é mais radical ainda, porque pouco importa a sua expertise de representar, né? Você tem que se adequar ao perfil que o publicitário criou para aquela campanha, para as informações que o dono da marca, ou os donos, deram e tal. E aí você faz Roberto Carlos comendo carne sem ser do anúncio do Friboi. Eu sou o garçom do anúncio. É verdade, eu sou o garçom do anúncio. Pois é. Então, assim, um tiro no pé da porra, né? Assim, no caso, só de um pé dele, né? O outro não, né? Porque ele não sentiu e tal. Tem isso. Então, cara, é tão difícil. Meninos, é tão difícil. Meninos e meninas, é tão difícil, que se você não tiver uma vocação maior do que sua própria vida, nos poupe de coisas ruins. Nos poupe. Poupe as plateias, poupe sua mãe, seu pai, sua avó, sua tia, sabe? De ir lá assistir você e ficar com cara de cu triste, porque você mandou todas sabe, o show TNT, todas na trave, cara. Todas na trave, cara. Todas na trave. Assim, porque não é fácil, não é simples. Há uma mentira que foi dita sobre o stand-up em várias entrevistas. O stand-up é uma coisa muito democrática. A pessoa não precisa ter uma formação de ator e tal para fazer. Sem dúvida, o stand-up é democrático. Se você tem um bom equipamento de som, cara, tu pode ficar lá falando, o nego vai bater palma assim, desde que você tenha talento. Se você não tiver talento, não vai haver curso que você faça que vai ensinar você a ser engraçado. Porque as pessoas nascem engraçadas. Ou elas são engraçadas ou elas não são engraçadas. Você pode aprender qualquer outra coisa dentro das artes cênicas. Por isso que shows de humor muito longos cansam tanto a plateia. O riso é uma coisa muito intensa. A visualização das imagens que o comediante faz é uma coisa que demanda um esforço intelectual
assim, um show de humor bom, ele deve ter no máximo 1h20. Bill Cosby, entre um assédio e outro, fazia shows de 2h30, 2 shows por dia. 2h30, sentado. Um esforço Um absurdo. esforço absurdo, ele já velho, entendeu? Tem isso, quem assistir, acabou de entrar agora na Netflix, o Comedians, ele tem um momento que o Jerry Seinfeld se encontra com ele e tal. Mas, de um modo geral, para nós mortais, um show solo de 1h20, ou um show com 3 entradas ou 4 entradas de comediante que vai até 1h20, é suficiente, porque as pessoas ficam cansadas. Tinha gente no Rio de Janeiro organizando festivais, noites de open mic, exigindo 30 minutos de cada menino. 30 minutos? O cara tinha uma piada que meleca, outra piada de cocô, não tinha mais nada, sabe? Não tinha mais nada. Aí, cara, era uma miséria. É uma sacanagem. E denota um total desconhecimento de quem organizou da dinâmica do humor, né? Tem pessoas que realmente acham que podem fazer e não teve uma alma boa para falar, não faça, meu filho, não faça. Não faça. Tem um curso de macramê aqui, você vai fazer macramê, tal, você vai fazer caminhadas, vai fazer trilha. Mas eu quero fazer. Não pode. É feio. Deus está vendo. Não pode. Mas as pessoas têm que aprender com suas próprias experiências. Com certeza. Né? Eu saí dizendo isso uma vez só, eu falei para um cara. Você já falou para um cara? Falei uma vez, não largue seu emprego diurno. Porque o cara era um idiota. Mas esse mereceu. Acho que o idiota... Dinheiro pra caralho, eu não consigo sem perdão. Sabe? Todo castigo... Sabe aquela coisa? Todo castigo ao corno é pouco? Sim. Todo castigo ao idiota é pouco. Porque o sujeito, geralmente o sujeito que é um idiota, ele sabe que é um idiota, ele permanece na idiotice. Sabe? Como? Tem um crítico de cinema que mora aqui, se não me engano. E ele foi dizer que esse último Star Wars, sim, é muito difícil, palavras dele, mais ou menos, ser uma pessoa de direita e assistir um filme que fala contra a permanência do capitalismo. Para isso de conversa é produzido pela Disney, que acabou de comprar a Fox por $50 bilhões. A gente não vai ganhar nós dois aqui, Sartori. A gente não vai fazer $50 bilhões, nem se a gente viver 1000 vezes cada um, bicho. É dinheiro pra caralho. É dinheiro pra caralho. É dinheiro pra caralho. Acho que o dinheiro, se fosse nota em cima de nota, enchia esse prédio onde a gente estava e ainda ia faltar lugar para botar nota. Entendeu? Então, assim, quando você diz uma coisa dessa, você tem que saber, você tem que ter a noção que você é um idiota. Porque se você não sabe, é pior ainda. Porque ninguém disse para você, meu filho, não escreva uma coisa dessa, isso é uma estupidez, isso é uma idiotice. Mas o cara escreve, o cara conseguiu botar questões ideológicas numa porra de filme de ficção científica. Sabe? Que na verdade é um filme de capa-espada, sabe? Mas com uma aura de naves espaciais. E o filho da puta foi falar que o filme pregava o final do capitalismo. Ah, vai tomar a bunda do 10 horas, pô. Sabe? Joga no bicho e toma no cu. Puta que pariu. Isso é uma coisa de idiotas, cara. Você vê que eu tô sendo finíssimo, não tô sendo o nome de ninguém. Mas é um idiota, sabe? Com certeza. E a gente, cara, Nelson Rodrigues dizia que os idiotas eles são muitos. E hoje em dia, assim, os idiotas estão... Eles são muitos e estão bem empolgados. E estão empolgados e estão achando lindo. Eles acham legal a idiotice. Então, bicho, tem, assim, eu hoje em dia evito a treta. Eu evito. É uma energia muito ruim. A treta de rede social é uma energia muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Sem dúvida. Assim, postei um negócio
Aí me entra o desclassificado e pergunta, onde? Eu falei, pô, cara, abre a matéria. Não, você tem a obrigação de me dizer. Eu falei, não, meu irmão, eu só tenho a obrigação de mandar você tomar no olho do teu cu. Aí dei um tempo pra ver se ele lia e depois dei bloco. Vá se fuder! Vá se fuder! Sabe? Eu tenho a obrigação de ter uma noite de sexo legal com a minha mulher, de ter uma refeição legal, de cuidar bem dos meus filhos, dos meus netos. E não de dizer para um babaca que não quis clicar, porra, tava ali o link. Eu tenho a obrigação de mandar você tomar no seu cu, seu filho da puta. Essa é a minha obrigação agora. Então você lida com isso. Comediantes que mandam textos podres. Podres. E pergunto, você me diz o que você acha? Diz mesmo. Aí você vai lá e diz. O cara fica puto, porque o cara, na verdade, era um vaidoso que queria afago. Sim, um tapinha nas costas. Se tu quer afago, bicho, não diz para o outro que tem experiência dizer o que ele acha. Entendeu? Porque tem umas coisas que são legais. Tem outras coisas que tem gente que escuta, né? Olha, tá precisando elaborar mais isso. Tá indo muito rápido pro punch. Isso aqui já foi feito, cara. Não repita isso. Então. O cara, tá. Mas tem um outro e tem o pior. Tem o que acha que pode ser engraçado com você o tempo todo, porque você é comediante. E aí isso te é trata... terrível. Cara, e aí... Quando começa a me chamar de Paulão, eu falei, lá vem merda. Porque é uma intimidade que eu não dou. Ninguém me chama de Paulão, sabe? Só amigos me chamam de Paulinho ou de Paulão. O Murilo Couto, por exemplo, só me chama de Paulinho. O Léo Lins também, porque é uma brincadeira do tempo do Comédia em Pé da gente. Vai Paulinho, que era um funk. Vai lacrar, virou vai Paulinho. Aí o cara, de repente, é grosso com você, fazendo uma gracinha, porque ele acha muito natural ele estar sendo grosseiro com você, achando que está fazendo humor, porque, afinal de contas, você é comediante. E você tem que aguentar tudo. Vá né? se fuder, sabe? Enfia o dedo no cu e rasga, porque não é assim. Algumas pessoas são de boa, outras não são. Esse aqui, às vezes às vezes não é, sabe? Sim. E aí, quais são as novidades? Falei assim, novidade é essa intimidade que eu nunca te dei. Porra! Sabe? Aquele cara que vem dando tapinha nas costas. Pô, massa, cara. Paulão, não pode. Tô brincando. Tudo bem. Ai, olha só, fiz o mesmo. Fiquei nervoso. Não fique. Acho que a gente já tem um tempo legal aqui. Quer dar algum recado para os nossos ouvintes? Escovem os dentes. Bebam água, bebam muita água. Água pra caramba. Pensem bem. Se a vida veio da água, botar ela pra dentro da gente não deve ser uma má ideia, né? E se você quer ser comediante, pense bem antes de apertar o enter, antes de clicar o enter das piadas que você vai fazer. Pense bem se você está disposto a encarar, se você resolver ser um comediante que diz verdades de humor negro, pense bem se você vai ter culhão para encarar a barra pesada que você vai despertar e as energias péssimas que vêm em volta dessas tretas. Tente estudar, veja outras coisas, procure o que veio antes de você. E não precisa ser só stand-up, não. Veja filmes. A raça humana produziu um número interessantíssimo de bons comediantes. Tem muita coisa boa para você ver. Não só dos americanos. Tem muita gente boa fazendo humor pelo mundo. E essas pessoas estão dentro da internet, né? Estão no YouTube. Então, procure esses caras. Estude sempre. Não fique achando que o fato de você ter esse talento
isso te torna melhor ou maior do que qualquer outra pessoa, porque não é verdade. Todos falhamos e ninguém gosta de cuzão. Então, não seja um cuzão. Seja um cara legal. Isso não vai lhe trazer prejuízo. Isso vai lhe trazer altos benefícios. Não seja aquele cara difícil. Não seja o babaca. O mundo está cheio de babacas. O stand-up tem alguns babacas relevantes, sabe? A vida está cheia de babacas, a política está cheia de babacas, babacas estão ocupando cargos de presidente, governador, prefeito, vereador, ministro, senador e tal. A gente não precisa de tanto mais babacas. Então, não seja um babaca, não seja um cuzão e respeite pai e mãe. Não, eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá e... Eu não tava vindo pra cá. E lembrando, o podcast ele volta exatamente dia 11 de janeiro, quinta-feira. Vamos manter as quintas, a não ser que alguém fale assim, eu prefiro na segunda-feira, mas por enquanto as quintas estão bom. Eu espero que vocês tenham um ótimo Natal, um feliz Ano Novo, e quem não escuta o podcast, o contrário disso, tá bom? É isso, galera. Muito obrigado mesmo por escutarem, aguentarem todas essas baboseiras que eu falo às vezes, e minha inexperiência conversando com alguém experiente. Às vezes fica bem claro que eu sou meio idiota. Mas eu gosto muito disso. Eu acho que está servindo muito para mim como crescimento pessoal e como comediante também. Tá bom? Até ano que vem. E é isso. Adeus. Não, eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá e... Eu não tava vindo pra cá.